história suas paredes estão contando agora? Aqui a gente moldura o que é importante para você. Traga suas obras ou escolha suas melhores fotos que nós imprimimos e emolduramos. Casa da Moldura, 706/7 Norte e 410 Sul. Se um dia a vida me perguntasse onde está a felicidade, eu responderia: a felicidade está nos encontros. Encontrar numa boa história a emoção de uma moda de viola, e na beira da churrasqueira encontrar causos de uma vida inteira. A carne que encontra o fogo, o entardecer que encontra o violão, e no lugar mais simples acontece um encontro mais nobre, aquele que acontece no coração. Quando você e quem está ao seu lado casam feito poesia e canção. Nobrata é a nobreza da carne Angus com cortes especiais, para que em cada encontro a felicidade pulse e a chama da simplicidade nunca se apague. Nobrata, a nobreza da carne Angus. Olá amigos, estamos no ar aqui com mais um Foco Nacional. Estamos recebendo hoje ela que é advogada. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda, doutora. Olá, tudo bem, Paulo? Como vai? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E doutora Camila. Estamos recebendo ele, que é jornalista, uma referência da comunicação política do Distrito Federal. Seja bem-vindo, também jornalista Vilela. Obrigado, Paula. Uma honra estar aqui com você, participando aqui do seu programa Foco Nacional, e estamos à disposição. Exato. E a gente quer conversar aqui com o Vilela inicialmente. Teve eleições, né, no dia 2 de outubro, último domingo, e o Distrito Federal e o Brasil elegeram já os seus representantes. O DF elegeu já o seu governador, um fato histórico, pela primeira vez na história de Brasília, um governador é reeleito no primeiro turno, né? Teve um governador eleito no primeiro turno, que foi em 2006, José Roberto Arruda. E agora em 2022, Ibanez Rocha é o primeiro governador a ser reeleito. Brasília não tem nem cultura de reeleição. E o governador que foi reeleito chama-se Joaquim Roriz, com dificuldades, né? E aí tem até fofoca, diz que foi roubado, né? Roubaram o voto na urna, não sei. Acho que isso, quem perde sempre fala que foi roubado, né? E como é que você vê essa trajetória do governador Ibanez Rocha conseguir esse fato inédito da reeleição pelo turno? Porque teve governador que nem para o segundo turno foi. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo da seguinte forma, Paulo Melo. O governador Ibanez, quando ele chegou ao poder, né, em 2019, ele chegou com muitas dúvidas se realmente ele ia conseguir imprimir uma gestão que fosse atender os anseios da população brasiliense, que já vinha, né, de governos até então que não tinham uma popularidade tão alta, né, e que não teve aceitação, né. Por exemplo, você falou aí, o Agnello, por exemplo, não chegou aí para o segundo turno, o Hollenberg conseguiu ir, né, e Ibanez é um fato histórico, né, de fato ele ser o primeiro governador reeleito em primeiro turno, mostra que ele está surgindo, né, como uma nova força política aqui no Distrito Federal, né, uma nova liderança política, e creio que isso é em decorrência do que ele veio apresentando e também a questão da pandemia, né? Ele foi um governador que encarou ali a pandemia, digamos assim, de frente. Foi o primeiro governador a fechar, a ter coragem de fechar, adotar medidas restritivas, pensando na sua população. Foi um dos primeiros governadores que ficou ali também batendo de frente na questão da vacina, né, sempre ali cobrando o Ministério. E como ele diz, né, não tinha um manual para aprender a lidar com a pandemia. E o fato dele ser novo na política também gerou muita desconfiança. Então, ele mostrou que ele é um gestor altamente capacitado, né? Conseguiu tirar do papel vários projetos que até então estavam ali engavetados. O pessoal só ouvia falar no túnel de Taguatinga, ouvia falar no viaduto do Recanto, ouvia falar no viaduto do Riacho Fundo,
enfim, no viaduto aqui do próprio Sudoeste, aqui perto da televisão onde nós estamos, e a gente viu que esse trabalho que ele fez na questão das obras de infraestrutura e também os programas sociais durante a pandemia refletiram em votos, né? Tem a questão da saúde, que ele próprio reconhece que precisa dar uma melhorada, e ele falou que é a prioridade do seu segundo mandato, né? Então o Ibanez obteve essa vitória dentro dessa fórmula aí que ele conseguiu imprimir. E ao mesmo tempo, Paulo, uma gestão que a gente, né, a oposição bateu muito nessa questão de que houve corrupção, mas não houve. Tanto é que a oposição teve que tirar as propagandas eleitorais que foram consideradas irregulares por acusar um governo de corrupção ao qual não se comprovou, né? Então, dentro disso, o Ibanez conseguiu se eleger. Mostrou que a maioria está satisfeita com o que ele está fazendo, desde que ele assumiu esse compromisso também de procurar agora melhorar para um evento, esse segundo mandato, a área da saúde. É importante isso, né? O governador ele começou um grande conjunto de obras, está em execução, algumas não estão prontas ainda, que são obras de mobilidade urbana, que vai melhorar a retomada do projeto do trânsito inteligente, né, do ex-governador Roriz, dos projetistas de Brasília também, etc. Que é trânsito sem cruzamento, sem sinaleiro, sem nada, sem balão, né, o trânsito em que tenha fluidez para os carros. Então isso daí é importante. Fez 7 UPAs, 11 UBS, investiu muito em educação também. 2 hospitais reformou acoplados, todas as escolas. E agora, nesse próximo mandato, ele quer fortalecer mais as ações na saúde, tanto contratando mais servidores, quanto construindo. Prometeu já na campanha construir mais 3 hospitais. 3 hospitais, né? isso. Recanto das Emas, Guará e São Sebastião. E eu acredito muito, né, que o Distrito Federal tende a ganhar com ele. E vai entregar também um hospital do câncer, né, que está em construção. Camila, como é que você vê, você como cidadã, como é que você vê a gestão do governador Ibanez Rocha? Então, apesar das diversas críticas relacionadas à questão da saúde, eu, como eleitora, estou bem satisfeita. Acho que ele trabalhou, como ele falou, de forma bem pontual, enfrentou a pandemia de uma forma inesperada até por outros estados, né? Tomou a frente quando muitos ainda estavam esperando o governo federal. E isso fez com que ele fosse reeleito, e espero agora de verdade que a saúde tenha uma atenção maior, porque nós estamos precisando. Show de bola. Agora eu quero perguntar aqui para o nosso jornalista, para o nosso comunicador, José Fernando de Lela, como é que você vê a eleição para o Senado? Eu vou te fazer um pequeno comentário aqui para depois você concluir. Eu vejo o seguinte, a Flávia Arruda estava bem, há um ano atrás ela estava liderando todas as pesquisas para o Senado, estava, né, navegando praticamente sozinha, e quando foi em abril desse ano, a ministra Damares descompatibilizou, filiou republicanos, colocou seu título em Brasília. E as negociações políticas, vários partidos queriam participar da chapa da Flávia Arruda como suplente. O Republicanos queria, a União Brasil queria, outros partidos queriam. E aí a Flávia Arruda acabou que não cedeu a vaga de suplente para esses partidos. Ela falou, minha vaga, né, meus suplentes. E será que foi isso, né, que ajudou, que deu na classe política do DF, nos outros partidos, um pouquinho de raiva, e aí fez, né, incentivou eles a lançarem a ministra Damares, e a Damares conseguiu trazer para o DF aquele discurso bolsonarista, né, que eu acho que a Damares pegou 90% dos votos dos bolsonaristas no DF. Como é que você vê isso? Olha só, Paulo, a gente, né, você também é jornalista, um comunicador, a gente acompanha bem essa questão dos bastidores. E o que a gente viu? A Damares, na verdade, na minha visão, minha opinião, é fruto do, vamos dizer assim, veneno do próprio Arruda, né, do marido da deputada Flávia, porque até quando então, ele se lançou, né? Quando ele se lançou, ou quando ele a convidou com a história de que a Flávia seria candidata e ela seria a candidata ao Senado.
Então, assim, até então a Damares estava para ir para o Amapá ou ir para outro estado. E essa questão dos bastidores, dizem que o Arruda ficou, né, naquela pilha, vem pro DF, vai ser candidato aqui com a Flávia, ou eu, não sei o quê. Deu no que deu, né? A ministra até cedeu para a Flávia ser a cabeça de chapa, mas ela já estava construindo um projeto político. E aí acabou, junto com republicanos, que ficou de fora dentro do que você falou, da expectativa que eles tinham de compor ali a suplência da Flávia, né? E não ocorreu, a Flávia chegou e impôs 2 nomes como suplentes, é o Pastores e o Godofredo, né, o professor Godofredo, o Pastor inclusive sendo senador por outro estado, e aos poucos a Damares foi surgindo, foi mostrando força, ela teve um peso muito grande, uma apoiadora que foi essencial, que foi a Michele, que eu creio que fez toda a diferença nessa questão do pessoal aliado ao Bolsonaro, que tendenciou a apoiar mais a Damares do que a Flávia, que as duas eram ali da mesma corrente política. Todo mundo sabe que houve um racha na base política para o Senado na questão bolsonarista. E, dentro do que eu te falei, a Flávia Arruda e o José Roberto Arruda provaram do seu próprio veneno e foram ali picados pela cobra que eles autocriaram, com todo respeito à senadora eleita. Não estou dizendo que ela é uma cobra nem nada, mas assim, no sentido figurativo da coisa, né, porque partiu também um estímulo ali, tanto dos Arrudas, né, e depois, enfim, a ministra, a ex-ministra, né, tinha a pretensão de se candidatar, tanto é que estava cogitada ela candidatar no Amapá, né, e veio parar aqui, tanto é que depois disso, os Arrudas usaram isso contra ela durante a campanha o tempo todo, dizendo que ela não era daqui, batendo que ela nunca tinha feito campanha aqui, e aí ela mostrou, né, destreza e soube fazer suas alianças, né, com outros políticos ali, insatisfeitos com o Grupo Arruda, e chegou lá 45%, não foi isso? Teve mais de 150 mil votos de frente, né? E assim, então, uma diferença muito né, grande. Muito grande. E vinha crescendo já, e no final as pesquisas conseguiram captar isso. Às vezes o crescimento, as pesquisas não conseguem captar de imediato. Demora às vezes 15, 20 dias, as pesquisas são atrasadas. E é o que aconteceu no Brasil também, com o Bolsonaro, estava crescendo, né? Acredito que ele ganhe no segundo turno, né? Eu particularmente torço que não, mas acredito que ele ganhe no segundo turno. O Bolsonaro? Entendeu? Eu já não vejo dessa forma. Porque ele agora está num processo agora de crescimento, né? Mesmo. A turma aí, os bolsonaristas, estão bem aguerridos, etc. Ele está no crescimento, mas hoje a gente viu aí já o PDT do Ciro confirmando apoio ao Lula, o Novo, que esperava se declarar meio que um apoio ali ao Bolsonaro, liberou seu pessoal, está na expectativa do MDB, mas todo mundo sabe que MDB e PT sempre andaram juntos, caminharam juntos, então a tendência é que esse pessoal, Tebet, Ciro, caminha ali para o Lula. A Simone é quase certo, já que ela caminha, a Simone, a pessoa física Simone, sim, com o presidente Lula. Agora, a pessoa física, a pessoa jurídica MDB, eu acho que eles vão acabar cedendo e vão caminhar junto também, mas vão liberar a turma. Quem quiser. Cada um corra para o seu interesse. Entendeu? Né? Mas eles vão. Agora, por exemplo, se você observar bem, lá no estado de São Paulo, o governador lá de São Paulo já anunciou apoio ao ex-ministro Tarcísio e ao presidente Bolsonaro. Inclusive já gerou uma série de contrariedades, né, dentro do PSDB, porque o PSDB já está chateado. O Cidadania, o presidente lá, o Roberto Freire, já fez uma nota, etc. Então, existem esses movimentos. O Novo ficou neutro, mas o Zema foi para o Bolsonaro. Até porque também o Zema não tem, né, como apoiar o Lula. E ficar neutro é a mesma coisa de apoiar também o Lula. Como é que você vê o cenário nacional aí, José Vilela? Olha só, essa tática do Bolsonaro de agora estar colhendo, né, o apoio desses governadores é justamente para quebrar um pouco essa questão do direcionamento partidário. Né, porque você vê, o Novo liberou os seus correligionários, os seus simpatizantes para que votem em quem quiser. Mas ele foi lá no Zema, que é do Novo,
e aonde ele perdeu, que é o segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais, ele perdeu lá para o Lula, e como ele viu que o Zema passou da casa dos 50%, ele sabe que o Zema tem força para estar ajudando ele a virar em Minas Gerais. Ele precisa virar em Minas Gerais, né? Se ele quer realmente vencer esse embate com o Lula, porque o Lula chegou a 48, alguma coisa, né? Então, para ele tirar essa vantagem do Lula, ele vai ter que ir aonde são os pontos ali que ele precisa de voto. Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral. Agora sai de cena Ciro, Tebet e os demais candidatos, então ele vai em busca desses votos que estão ali em Minas, né? Nordeste, a gente e sabe. vai pegar alguns governadores pontualmente também. É PT. É PT. O governador, por exemplo, de Goiás, já parece que vai declarar apoio ao Bolsonaro. Ele está sendo pressionado, né? Ele está quieto na dele. Mato Grosso também. É porque assim, o União em si, que tem uma ligação antiga com o Bolsonaro, teve a sua candidata, né, a Soraya Tronic, só que agora eles estão querendo ficar neutro, né? Aí eu acho que de repente seja por isso que o Caiado está querendo ficar na dele, neutro, mas ele está sendo muito pressionado a declarar apoio ao Bolsonaro, porque Goiás, assim como o DF, também votou, né, a maioria escolheu Jair Bolsonaro. Aqui em Brasília eu percebo que o governador é aliado do presidente, porém, aqui em Brasília ele vai ficar quietinho na dele, acho que já designou a vice-governadora eleita, para poder coordenar aqui a campanha dele aqui em Brasília e tal, e vai cuidar de governar Brasília, não é isso? Aí é uma informação que eu já não sei, você que está dando. Aí essa informação assim de bastidor eu não costumo já afirmar se vocês conhecem. Falando de Celina Leão, aproveitando aqui falando dela. Para a segunda foi ótimo, né? A Flávia não ter sido eleita senadora. Ela foi eleita vice-governadora num segundo mandato sem possibilidade de reeleição e com uma grande possibilidade do governador sair, né, em 2026, renunciar em abril de 2026 para disputar o Senado ou até mesmo a presidência da República. E a Celina assume o GDF como governadora e com possibilidade de disputar a reeleição. Como é que você vê isso? Você acha que ela vai ser o nome natural daqui 4 anos do Ibanez à reeleição ou eles vão construir outro nome? Na verdade, Paulo, a Celina é um nome natural porque ela vai estar no cargo, né? O Ibanez, caso ele venha a concorrer a algum outro cargo eletivo em 2026, ele vai ter que se licenciar ali, se desincompatibilizar em abril, assim como foi os outros, né? E aí a Celina passa a ser a governadora e tem a possibilidade de concorrer à reeleição. Aí vai do desejo dela, né? Mas essa questão que você falou da Flávia saindo de cena, né? Que realmente a Flávia nunca falou isso, mas a gente que cobre bastidor, a gente sabia que havia por trás todo um burburinho de um projeto de que em 2026 ou era Flávia ou era José Roberto Arruda os candidatos ao GDF. Então, tendo a Flávia como senadora, né, ela teria ali praticamente uma força... Ela teria condição de construir essa candidatura. De construir e atrair as alianças e os partidos em torno dela, né? Como agora ela não está no jogo de cena, rei morto, rei posto, né, perde a força política, e aí onde você falou, a Celina de fato agora tende a ter uma ascendência maior, porque como está no governo, vice-governadora, e vai ser a governadora no período eleitoral. Agora, se a Celina vai conseguir construir ou não, vai depender também do desempenho desse governo, ao qual agora ela faz parte. Com certeza, tudo depende desse desempenho. A gente falando agora de eleições aqui no DF, Câmara Legislativa do DF. Como é que você vê? Eu percebo que teve uma grande concentração de votos. Teve vários candidatos eleitos com mais de 30 mil votos. Né? Então, aqueles candidatinhos de 2, 3 mil, de 5 mil votos que tinha antes, baixou para 2, né? Baixou para 1.500, né? Porque concentrou em cima. Tivemos um candidato aí de 52 mil votos, outro de 42, vários de 30. Como é que você vê essa eleição na Câmara Legislativa? Essa concentração? Será que é em função também da redução da quantidade de candidatos? Como você vê? Eu acredito que a mudança na legislação, né, eleitoral que reduziu essa quantidade de candidatos veio a qualificar a forma que o eleitor via os candidatos, né? Porque até então você podia montar uma coligação com 48 candidatos. Então era uma multidão de candidatos que às vezes as pessoas se perdiam e não conseguiam saber quem eram todos os candidatos. Houve essa limitação e houve também
Houve agora também a questão do cumprimento mais da cota feminina, né? A gente viu muita mulher de fato sendo candidata. Até então, o que a gente via no passado era muita mulher sendo laranja, né? No passado, e dessa vez não. A gente viu a mulher com voz mais ativa. Ainda não cheguei a ver quantas mulheres se elegeram. 4. 4? Então, distritais e duas federais. 2 federais. A bancada... E uma senadora, né? Nós temos agora 2 senadoras em Brasília. Temos agora 2 senadoras. Então a bancada federal reduziu, que antes era 5 mulheres e 3 homens, né? E a bancada do Senado passou a ser 2 mulheres e 1 homem. E agora a Câmara tem 4, acho que era 3, né? Então houve até um aumento. Mas essa questão da disputa, Paulo, se deve muito à questão da mudança na legislação. E possibilitou o quê? Que, como se diz, só os grandes mesmo, os já conhecidos, é que foram favorecidos com essa atual mudança na regra. Porque se você vê aqueles candidatos pouco conhecidos, eles mal receberam recursos dos seus partidos para poder estar investindo em suas campanhas, né? Antes tinham muito isso, faziam uma divisão meio que igualitária, agora não. Os partidos passaram a priorizar, tanto que prioridade agora foi deputado federal. Aí o federal, dependendo da sua composição, é que fazia um repasse para um distrital ou outro, mas para fazer tinha que ser um distrital que ele sabia que tinha potencial de voto e que tinha potencial de visibilidade para ele também. Não só ajudar o cara a se eleger e ele ficar de fora. Então foi uma disputa bastante acirrada, né? E que mostrou que o eleitor está de olho também no que está acontecendo na Câmara Legislativa. E é importante também, mostrou a importância de um time bom, né? Eu vou fazer uma comparação aqui, 2 partidos. O AGI, 36, e o Republicanos. O AGI tinha um time bom de candidato a deputado distrital, né, 25 candidatos, vários aí tiveram mais de 5 mil votos, tal, que propiciou o AGI fazer, teve 16 mil votos. Com a doutora Jane? Não, que é o lá do Recanto. Carlos Dalvan foi Carlos 15 mil Dalvan, alguma coisa. 15 mil votos. A Jane teve 18, eu acho, né? Foi 16, mais ou menos isso. A Jaqueline Silva teve 26. Então o partido estava organizadinho, teve vários candidatos de 5, 6 mil votos, 10 mil votos, que o time jogou certo, jogou unido e fez 2 deputados distritais, 2 deputadas inclusive. E já no outro lado eu vejo, por exemplo, no Republicanos tinha 2 candidatos de mais de 20 mil votos, um teve 30, que foi o pastor Martins Machado, e o pastor Delmas teve 22. Então, mas os outros candidatos, tudo fraco, você entendeu? Candidatos de 3 mil votos, 4 mil votos, e tinha só uns 4 de 3, 4 mil votos, o resto era tudo 500 votos, 600 votos. Então, o time, quando joga bem, joga unido, porque para fazer um deputado, em média, 60 mil votos. Na verdade, o time quando é bem montado, né, Paulo? Entendeu? Porque faltou isso aos dirigentes das demais legendas, fazer essa análise. Quantos votos você precisa para fazer um aqui? Quais são os candidatos que eu preciso ter na minha nominata para chegar a isso? Né? Muitos se preocuparem em procurar, vou atrás de um influencer, vou atrás de um cara que nunca se candidatou. Isso não deu certo. Essa campanha ficou provada. Quem quer estar elegendo deputado distrital, tem que pegar quem já foi testado na urna e tem uma noção de que é uma campanha. Porque o que tinha de candidato também amador, que não sabia o que estava fazendo, tava aos montes. Aí a gente vê o PMN, por exemplo. O PMN teve a candidatura vários candidatos lá também de 4, 5 mil votos, mas tinha uma expectativa de fazer 2, mas fez só 1. Né? Mas fez, pelo menos, conseguiu entregar. Já o outro partido lá, o do Gutenberg, como é que chama? O Podemos. O Podemos, Camila, infelizmente, né, tinha lá o Gutenberg, que tinha uma expectativa até de mais votos que ele teve. Mas é porque ele não tinha um time também bom para poder fazer. E a gente vê também outro partido também que conseguiu, apesar de não ter uma votação expressiva os candidatos, mas conseguiu fazer um deputado distrital, que é o PSB. O PSB tinha uns 3 ou 4, 9 mil votos de média. A DES teve 11, aí tinha uns 2 de 5, mais o resto de 2.500 votos pela média. Aí conseguiu fazer também, né, um distrital. Então é importante ter um time, né? Se você é presidente de partido, se você vai para um partido que quer se candidatar, se você
vai para o partido errado, você pode, né, dar ruim. Tá ruim. Né? E é o que a gente viu aí com muita gente Entendeu? que fez a escolha errada. A e gente o vê, por Podemos é um exemplo, exemplo disso. O Gutenberg escolheu nomes pela igual, terceira vez por errado. exemplo, que tem nomes assim que são nomes interessantes. Por exemplo, Agaciel Maia é um deputado, né, que ajudava muito na Câmara, um mas deputado ele que não conhecia, estava tão presente igual na rua como ele foi nas vezes passadas, né? um deputado que conhecia bem o Poder Legislativo, tal, conhecia bem a Casa de Leis e ficou de fora. Um outro deputado que também surpreendeu, mas ficou de fora, foi o próprio Sardinha, que ele quase que triplicou a votação dele, mas ficou de fora também. Por quê? Porque foi para um partido Que não favoreceu. errado, que tinha muito tubarão. E de outro lado também, a gente observa, eu, por exemplo, nas minhas análises que eu fazia antes da eleição, eu não via a reeleição dos deputados Hermeto e Holando. Né? E os dois conseguiram, né, se fortalecer, conseguiram se eleger com mais de 20 mil votos, inclusive ampliando as suas respectivas votações. E o deputado Delmaço, eu tinha essa dúvida da reeleição dele em função disso, porque ele não tinha time, né, o partido não tinha gás para poder fazer 2, né, no coeficiente. E aí é o que aconteceu também. Então, é isso, né, mais ou menos. E aí, do outro lado, você vê para federal. Tivemos uma alta concentração de votos para federal também. 3 deputados federais tiveram 600 mil votos, que é a Bia Kicis, o Fred Linhares e a Érica Cocai. E esses 3, né, ajudaram a eleger parceiros, companheiros, que só aí já você fecha 6 vagas da Câmara Federal. Porque a Bia... Na verdade, a Bia elegeu 1 e o Fred que foi que levou 2. A Érica não elegeu ninguém. A Érica elegeu o professor... O professor Reginaldo Veras, perdão. Né, e o MDB foi também na sobra lá, né? Conseguiu na média. Né? Então o que acontece? Na verdade, por quociente foi só a Bia, a Érica e o Fred. O resto foi tudo na média. Né? E aí, essa importância de time. O Fred não foi o mais votado, foi o segundo, porém tinha o Júlio que tinha 70 mil votos. Ajudou. O Gilvan tinha mais 20. Fizeram aí 3. Tinha lá mais uns candidatos de 7 mil votos, tal, conseguiu. Paulo Fernando com 15, né? Então conseguiu fazer o suficiente para eleger 3. Ficou 1 no quociente, 2 na média. Isso aí é interessante. O PL achei que não fazia nenhum na média, conseguiu fazer, não sei como. O Fraga teve muita sorte, que o PL estava com a nominatinha ruim. Depois da saída do Arruda, né? Depois dele depois da Bia e do Fraga não tinha mais ninguém lá com expressão de votos, só que teve o Rafael Sampaio, 12 mil votos, mas não tinha, né, um time forte de expressão. Aí você vê, por exemplo, o PP. O PP tinha um time até forte, que a gente achava que faria 1 fácil, eu achava que o PP fazia 1. Não chegou. Ex-deputado Rony Nemer, né? O ex-governador Rosso. O ex-deputado federal Ronaldo Fonseca. E o deputado distrital José Gomes. Todos eles foram uma decepção. Por quê? Não é porque eles foram da decepção, é porque existiu uma concentração de votos. A concentração foi aonde? Foi na Bia, no Fred e na Érica. E aí, o que sobrou, a população resolveu votar nesses outros. Mas a concentração foi grande. E o PP fez uma boa votação, não conseguiu fazer também, nem na média, um distrital, um federal. A mesma coisa do PSB, o ex-governador Hollenberg teve 51 mil votos. O segundo, que é o deputado federal também lá, esqueci, como é que ele chama? O deputado federal daqui de Brasília? O Israel. O professor Israel teve mais 40. O rapaz da enfermagem lá também teve 27 e não conseguiu fazer. Então é importante o time jogar unido. E aí, do outro lado já, no lado do Rafael Prudente, ele teve 107 mil votos sozinho. Mas se não fosse o time que ele teve lá a Marli, o professor Fábio, o Alírio, se não fosse esse time junto com ele também, ele não conseguiria ser eleito na média. Não é isso, José Fernando? Agora você falou uma questão aí. O Hollenberg não se elegeu, né? Não. Então os eleitos são Bia Kicis, estou confirmando aqui, Bia Kicis, Fred Linhares, Érica Cocai, Rafael Prudente, Júlio César e Gilvan Máximo.
Reginaldo Veras, Fraga e Gilvan Máximo. Isso. Então, de fato, o Hollenberg não conseguiu, mesmo tendo essa votação expressiva, e o Israel, né? E teve também o Marcos Wesley, que era ligado até a Deise Amarilli, Isso. PSB. Eles tiveram uma votação expressiva, mas não atingiram o coeficiente partidário e acabaram ficando de fora, nem a média eles chegaram. E nem a entrar suplente só fica, porque não, eles não ficam com nada, eles não têm direito a nada. Né? E aí, fica mostrando um time bom. Por exemplo, Paulo Fernando acertou dessa vez. Ele tem possibilidade real de ser deputado federal, porque ele tem 3 deputados efetivos e ele é o suplente desses 3. Então, é o primeiro, qualquer um que sair, ele entra. Né? Então, isso é interessante. Eu quero agora falar um pouco com vocês, gente, sobre esse processo eleitoral. Foi um processo diferente, uma eleição diferente. As pessoas, elas estavam muito contaminadas também, com muito medo, né, das urnas, com muito medo de irem votar. Como é que você vê isso? O medo de votar? Assim, o desembargador Roberval Bellinati, presidente do TRE, o TRE, a Justiça Eleitoral, já vinha detectando que estava havendo esse sentimento, essa movimentação por parte do eleitor. O desembargador Bellinati, nessas suas entrevistas que a gente acompanhou ali junto à Justiça Eleitoral local aqui do Distrito Federal, ele solicitou ao GDF o reforço na segurança para que as pessoas pudessem ir votar tranquilamente no dia 2 de outubro. Então, a princípio, seriam 6.000 agentes de segurança, e diante desse medo, desses rumores, passou a ser 10.000 agentes de segurança atuando nesse primeiro turno. E agora, nesse segundo turno, ele também já está prevendo que essa mesma quantidade, mesmo tendo a redução de candidatos, mesmo sendo uma eleição mais rápida, vai ter essa quantidade de agentes das forças de segurança nas ruas, para que as pessoas vá votar tranquilo. Não impuseram a lei seca, né, porque a Justiça Eleitoral entendeu que proibir era pior, porque aí ficava aquela coisa do pessoal querendo ficar beber escondido. E ia beber do mesmo jeito. Ia beber do mesmo jeito. Então, que liberasse, mas deixou claro, bêbado não entra na sessão eleitoral. Né? Então, assim, com todo esse aparato, com tudo isso que foi feito por parte da Justiça, estou falando aqui a nível do Distrito Federal, as pessoas se sentiram mais confiantes em votar. Tanto é que você viu que houve uma redução de abstenção aqui no Distrito Federal em relação às eleições passadas. Né? Que as eleições passadas a gente bateu 18%. Essa ainda não fechou a conta, mas está ali entre 11% e 12%. Então, quer dizer, o pessoal compareceu mais às urnas e houve o acréscimo também dos jovens, né? Foi um acréscimo de 5%, né? Que contribuiu ali no eleitorado e muitos jovens foram votar. Então, o pessoal perdeu o medo de votar, ainda bem, nesse primeiro Agora, existe turno. uma expectativa também de abstenção leal no segundo turno, até mesmo em função de um feriado que sempre tem. É um ponto facultativo, na verdade, é 28 de outubro, dia do servidor público. Isso. E vai cair na sexta-feira. Mas isso não quer dizer nada, né, Paulo? Porque a gente teve o ponto facultativo aqui no Distrito Federal na sexta, no primeiro turno. Mas foi só nas escolas, mas né? mesmo assim contribui, né? Porque o pai que fica com o filho em casa, não tem o que fazer. Vamos viajar. A gente fica depois. Doutora, vamos conversar um pouco sobre você. Conta pra gente um pouco sua história. A gente quer entender, né, quem que é a doutora Camila Mendes, da onde você veio, como é que você chegou no direito, e depois nós vamos seguir com outras perguntas. Então, meu nome é Camila Mendes, sou advogada, venho de uma família muito humilde, que tem hoje apenas eu como a única formada, né? Escolhi direito porque não tinha condições de pagar medicina. E aí me formei na faculdade particular aqui do Distrito Federal, que é a Universidade de Projeção hoje. E comecei a trabalhei 1 ano no escritório, que trabalhava somente com direito de família, mas comecei a enxergar no direito condominial um nicho muito interessante de trabalho. E a partir daí... Hoje você atua nesse direito condominial? Sim, atuo. O que é esse tal de direito condominial? Nosso telespectador quer saber o que é isso, o que ele faz, cuida de quê, afinal? Então, o direito condominial regula a vivência daqueles condôminos que compõem um condomínio, todo mundo sabe, geralmente são várias torres no mesmo ambiente, que tem regras gerais para todos, e isso se faz um condomínio. E a gente, como advogado, auxilia a administração, o síndico, o subsíndico, o conselho, para normatizar aquelas regras de convenção, regimento,
assim também como defender os direitos do próprio condomínio e condôminos. E você hoje atua nessa área, aí quando tem uma assembleia você participa, ajuda a notificar morador, aí processar morador que está devendo condomínio, processar aquele que está dando trabalho lá, que está fazendo bagunça, como é que funciona isso? Eu atuo, na verdade o meu escritório hoje, o forte dele Como é que chama seu escritório? Mendes Advocacia e Consultoria Jurídica. Mendes. Depois deixa o telefone para nós aqui, né? Vai bom. que o telespectador quer falar, né? Então, e aí a gente trabalha nesse ramo, auxiliando o síndico e a administração como um todo. Então a gente participa de assembleia, elabora edital, redige ata, ajuda a fazer uma renovação na convenção condominial, tudo observado que está descrito ali, né, na legislação. A gente dá um suporte geral para os condôminos e para o condomínio em si. Também fazemos a execução das taxas condominiais e eventuais condôminos que são um pouco displicentes nas normas. Antissociais. Exatamente. Vamos falar a verdade, né? E você, Vilela, você mora em condomínio? Como é que é lá? Eu moro em condomínio. Tranquilo lá? Tem nenhum condomínio chato não? O meu condomínio agora teve uma mudança, teve a troca da síndica e ele veio de vários embates com as gestões anteriores, aí o pessoal escolheu um síndico profissional. Aí tá em paz agora. Aí não sei, estamos ali avaliando, estamos no segundo mês ali do síndico profissional. Entendi. Seu condomínio fica onde? Águas Claras. Águas Claras tem muito condomínio. Doutora, quais são as leis hoje que regem condomínio? Tem uma lei de 64, então Código Civil, aí tem umas leis mais novas. Como é que é isso? Tem leis federais, leis distritais, são várias legislações, né? É bem difícil isso, Então, a gente tem a legislação condominial, que foi redigida em 64, você falou? 64, me ajuda a lembrar. E aí a gente tem o Código Civil também, que ele tem algumas regulamentações, mas elas são muito genéricas, né? E temos também o apoio de leis específicas, no caso, que estão descritas na Convenção. Temos, então, que sempre analisar Convenção, Código Civil, Constituição, não nessa ordem, né? Porque a gente tem que vir do maior para o menor. Qual que é a hierarquia das leis condominiais? Então, a gente vem primeiro pela Constituição Federal, né, analisando ali o que ela dispõe sobre direitos e deveres. Depois a gente vem pro Código Civil, para a Lei Especial de 64. E aí nós temos também as convenções que são baseadas... E depois os regimentos internos. Depois os regimentos internos, exatamente. Que são feitos através da vivência ali do condomínio. Show de bola. E você, José Fernando? Você acha que o síndico, você como jornalista, o síndico ele tem que ser um pouco político também? Né, o administrador condominial, porque se ele ficar muito ali levando um negócio muito retinho, muito certinho ali, né? Toda vez manda uma multa pro morador, notifica, faz não sei o que e tal. Será que ele não está fadado ao fracasso? Não, lá na frente a turma se juntar e tirar ele do condomínio? Essa questão de ser síndico, ser administrador de um prédio é como se fosse um prefeito, né? Ou um administrador regional aqui para quem quer, né, se situar. E realmente é isso, ele tem que saber ter uma boa relação interpessoal, porque ao mesmo tempo que ele é o síndico, ele tem que lembrar que ele é um morador. Lá na frente ele deixa de ser síndico e volta a ser morador, então você passa a estar convivendo com aquela pessoa no elevador. Sim. Né? E fica chato você não dar nem um bom dia, boa tarde pro cara, porque você criou ali um ranço, como diz aqui em Brasília, com aquela pessoa, porque, igual você falou, te cobrou o condomínio atrasado, ou pediu para você tirar, ou você colocou o carro no lugar errado, ou ele aplicou uma multa porque teu filho foi lá e quebrou alguma coisa, enfim, algo nesse sentido. Então, como você bem falou, o síndico ele tem que ser uma pessoa política, tem que ter um traquejo político ali, a questão de conversar, de saber lidar e lidar com gente, vocês dois aí que show de bola. Condomínio, tem aqui uma pergunta aqui, o doutor Vilela. É o seguinte, o pessoal que fala aqui, Paulo, essas pesquisas, muitas delas furadas, né? O que você acha da CPI da pesquisa? Bom, essa questão de CPI na pesquisa é muito mais especulação já política, né?
mas assim, que ficou feio para alguns institutos de pesquisa o erro, né? Hoje alguns já apareceram tentando justificar, dizendo que não, que o Bolsonaro teve um crescimento de última hora, o Lula teve uma redução, porque o Ciro caiu, porque a Simone Tebet se manteve estável. As justificativas não, como vamos dizer, não se encaixam, né? Não mostram que é uma realidade. O que mostra é que esses institutos erraram. Como é que você vê isso, doutora Camila? Então, eu ia até perguntar para você. Assim, eu acho que essas pesquisas, elas acabam induzindo, Sim. né? E era a minha pergunta para você. Porque eu até ouvi no rádio e concordo, que muitas vezes a pessoa, o eleitor, ele vê ali que determinado candidato está muito acima, vai ganhar. É o tal do voto útil. Isso, aí ele fala, então eu vou votar nele também, já que o meu não vai fazer diferença no outro. Nas eleições passadas teve muita denúncia disso, né? Sim. De instituto de pesquisa que vendeu o resultado para um candidato ou outro, na tentativa de induzir o voto. Sim, exatamente. E aí, o problema não é um erro igual eles estavam colocando, de 14%, 15%, é de 4% a gente teve aí. Então, assim, eu acho que tem que ser revisto esses institutos de pesquisa, porque confiabilidade, na minha opinião, zero. Pouquíssimos chegaram próximo do que é o que a gente viu nas urnas, né? E se você considerar a eleição mesmo de presidente... Não, foi um fiasco. Nenhum instituto. Eu falo assim, pouquíssimo em relação aqui ao Distrito Federal, porque teve um ou outro que chegou ali perto do que a gente viu. Telespectador, notícia de última hora. O senador Marcos Duval acaba de me mandar aqui, ó. Tá aqui. Entendeu? Um requerimento. Eles estão pedindo aí já a CPI das pesquisas. Já tem 12 assinaturas já. Eu acho que essa CPI vai sair. Para sair essa CPI lá no Senado, né? Ele vai ter que ter aí 27 assinaturas. Ele chega em 40. Entendeu? Agora sim, né, Paulo? A gente entende que eles querem investigar principalmente essa questão das denúncias de que compra de resultado, né? Esse é o que pega. Porque aqui nos bastidores de Brasília a gente muito se ouviu que uma emissora de TV estava jogando o atual governador lá para baixo na tentativa de colocar outros candidatos, né? Não, e no final teve um candidato lá, um senador, que estava lá em terceiro lugar. Sempre em 5% e de repente ele apareceu com 16%. Entendeu? Aí e quando abriu a urna, ele está lá em quinto, lá embaixo. Lugar. Então, ou seja, não está até o Coronel Moreno passou os senadores de Brasília. O Coronel Moreno até então estava lá embaixo, ninguém dava nada. Não fez nem 1%. Era o tempo todo falando isso, que o Coronel não fez nem 1%. E o outro que estava em 5%, de repente apareceu com 16% na véspera. O Coronel teve quase 100 mil votos, 96 mil votos. Eu acho que é voto bolsonarista também, aquele bolsonarista mais apaixonado, sabe? Aquele... eu creio que a candidatura do Coronel Moreno e do Paulo Otávio tiraram muito voto do Ibanez, né? Do pessoal do Bolsonaro que ia votar no Ibanez. Gente, então nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Vamos agora para as considerações finais. Então, com a palavra a doutora Camila. Camila, aproveita, deixa seu telefone, seu zap, seu e-mail, seu site, seu endereço, seu escritório. Né? Faz propaganda. Fazer propaganda, aqui pode propaganda, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi muito bom compartilhar com vocês esse momento. Se vocês tiverem interesse, como eu falei, sou Camila Mendes. Meu escritório fica no edifício Jade, ali próximo ao Parque Shopping. E se vocês quiserem, pode entrar em contato no telefone 99206-8343, que nós vamos estar à disposição para atender vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutora Camila. Nosso amigo, nosso doutor também, jornalista, né, professor. Professor, né, presidente também, né, da Associação Brasileira de Portagens de Notícias, né, José Fernando Vilela. Para mim você, cara, né, é a excelência da comunicação aqui do Brasil, não é nem do DF mais. Então, deixa também o seu portal de notícias, deixa o contato, deixa seu zap se quiser para o telespectador falar com você. É importante essa relação. Beleza. Paulo, eu quero agradecer você de ter essa oportunidade de voltar aqui na TV comunitária, né? Um abraço aí pro Paulo aí, que é o dirigente aqui dessa TV. Um prazer conhecer a doutora Camila Mendes. Prazer meu. E você aí que está acompanhando o Paulo. Eu sou José Fernando Vilela, sou jornalista, sou editor-chefe lá do Expressão Brasiliense. É só digitar aí no Google Expressão Brasiliense que você me acha.
Toda quarta-feira tem um podcast assim nesse estilo aqui, igual do Paulo. E vá lá que você vai estar sempre por dentro do melhor da política aqui de Brasília no expressãobrasiliense.com. Conto com vocês. Então, gente, obrigado. Semana que vem tem mais Foco Nacional. Poupe o seu tempo. Conte com a ética e a competência da nossa equipe na gestão dos seus negócios. Criado em 2003, o Grupo Central Soluções é especializado em administração de condomínios, terceirização de mão de obra e contabilidade empresarial. Temos uma carteira de cerca de 180 clientes, entre condomínios comerciais e residenciais, órgãos públicos e empresas atacadistas e varejistas. Nossa equipe é multifuncional. Entre em contato conosco através do site grupocentralsoluções.com.br ou pelo nosso telefone 3356-8514. Será um prazer atendê-lo. Venha conhecer nossa estrutura. Grupo Central Soluções. Soluções que valorizam seu patrimônio. Se um dia a vida me perguntasse onde está a felicidade, eu responderia: a felicidade está nos encontros. Encontrar numa boa história a emoção de uma moda de viola, e na beira da churrasqueira encontrar causos de uma vida inteira. A carne que encontra o fogo, no entardecer que encontra o violão, e no lugar mais simples acontece o encontro mais nobre, aquele que acontece no coração. Quando você e quem está ao seu lado casam feito poesia e canção. Nobrata é a nobreza da carne Angus com cortes especiais, para que em cada encontro a felicidade pulse e a chama da simplicidade nunca se apague. Nobrata, a nobreza da carne Angus. Que história suas paredes estão contando agora? Aqui a gente moldura o que é importante para você. Traga suas obras ou escolha suas melhores fotos que nós imprimimos e emolduramos. Casa da Moldura, 706/7 Norte e 410 Sul. A Qualifoco conta com profissionais altamente qualificados visando agilidade e eficiência. Nos preocupamos com o bem-estar de nossa equipe, oferecemos treinamentos constantes de qualificação para todos os nossos colaboradores. Treinamento e motivação são a chave para superar todas as expectativas. Oferecemos serviço de portaria, recepção, limpeza, brigada, jardinagem, apoio administrativo e limpeza especializada de escadas e esteiras rolantes. Qualifoco, pessoas cuidando de pessoas e de bens. Terceirização para condomínios, faculdades, shopping centers e hospitais. 3327-3336.